Quero também agradecer aos nossos irmãos que estarão com a gente, acompanhando. Eu não quero desrespeitar a fé de ninguém. Estou falando mais pelos irmãos dos lares, viu? Não quero desrespeitar a fé de ninguém. Não sei em quem você acredita e eu não sei como você acredita. Uma vez eu ouvi uma ministração que tem muito crente macumbeiro dentro da igreja. Eu já vi isso. Tem muito crente espírita que acredita em algumas coisas. Tem pessoas dentro da igreja crente que acreditam em reencarnação, que é espiritismo. Em quem você acredita, na verdade? Em quem nós acreditamos? A cada dia nós precisamos tomar um banho de palavra, de descarrego. Quanto encosto, meu Deus! Você já viu pessoas que gostam de horóscopo? E eu vou falar que não é pessoas mundanas, são crentes que gostam de horóscopo, né? Acredita em coisas, em amuleto, simpatia. Eu quero lembrar que eu não estou falando mal de igreja nenhuma. Estou falando mal de igreja nenhuma, de crente nenhum. Não quero desrespeitar a sua fé. Você acredita? Legal, bacana. Eu tenho compromisso com aqueles que me ouvem. E eu vou dar conta diante de Deus daquilo que eu falo. Se você que está nos ouvindo nesta manhã se achar ferido, quiser desligar, né? Pode desligar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas eu estou falando de crentes, eu estou falando de igrejas. Nós vemos situações e situações. Nós aprendemos durante a nossa vida. Quantas vezes, né? Uma vez eu fui no cemitério, não fui fazer macumba não, viu? Eu fui no cemitério porque acompanhei um amigo. E lá tinha uma pessoa com um galho de arruda atrás da orelha. Eu perguntei para ele, ele disse assim, que era para tirar mal olhado, era para afugentar a morte, porque ele não queria morrer. Quantas pessoas acreditam, né? Espada de São Jorge. Não é de São Jorge coisa nenhuma, porque foi Jesus que criou, foi o Senhor que criou, né? Sal grosso. Quantas pessoas ainda acreditam que jogar sal grosso dentro da casa vai purificar a casa? Irmãos, santa ignorância, não é verdade? Aquelas pessoas que cortam o limão em cruz e jogam para trás. Né? Tem pessoas que bebem um pouco de cachaça, depois jogam e falam, isso aqui é pro santo. Não, a primeira é do santo. A primeira é do santo? É. Muito bem. Temos aqui alguém que pode nos orientar. Né? A primeira é do santo. É isso, tá vendo? É a Paulinha, depois vocês procuram ela que ela vai orientar a gente. Mas hoje eu quero que vocês entendam. Primeiro, não há dois deuses. A palavra de Deus diz: ouve, ó Israel. Diga, eu sou Israel de Deus. Quem crê nisso, dá glória a Deus, amém? Você é Israel de Deus. Irmão, talvez o que eu estou pregando você já conheça. Talvez você já conheceu, mas é bom a gente sempre renovar o nosso conhecimento, porque o Espírito de Deus, ele renova, ele ajusta.
O Espírito de Deus está sempre pronto para nos capacitar a melhorar a presença de Deus. Às vezes, nós recebemos uma palavra há 10 anos, ficou guardada, ficou lá no nosso coração, né? E aquela palavra precisa de ajustes. Porque a palavra de Deus, ela se renova, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Isso significa que nós estamos atrasados. Nós viemos o culto quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, hoje é domingo, então nós temos 3 dias de atraso. Então nós precisamos renovar a palavra de Deus em nós, porque é água pura. É interessante que a palavra de Deus, quando fala do batismo, ele fala de água corrente. Nós batizamos em água de piscina, às vezes. Mas eu quero falar do simbolismo, não da qualidade, porque o batismo ele é válido por causa da fé, não por ser água corrente, não por ser batismo, não por ser piscina, mas pela fé. Você é batizado porque você creu. E se você creu, você morreu. O batismo é simbolismo da morte do velho homem para ressurgir um novo homem. Isso é o batismo. Isso acontece pela fé, não pelo ato, não pela piscina ou pelo rio. Mas tem pessoas que fazem questão de dizer: se não é no rio, não tem validade. Se não for na piscina, se for na piscina, já está errado. O que nós fazemos por fé. A água não tem nada a ver com isso. A água é um simbolismo. Mas é impressionante como destaca-se. É fácil você fazer uma aliança com as trevas. Um dia o Senhor disse, se não me falha a memória, no livro de Levítico ou de Deuteronômio também, que é a segunda lei, é a repetição da lei. Ele disse: não façam aliança com esses povos, porque eles te destruirão. Toma cuidado com os amigos que você tem. Cuidado com pessoas que não têm a mesma fé. Porque tem muita gente falando: mas o que tem? Não, mas o que tem? Não tem problema. Não tem problema a tatuagem, por exemplo, o que tem? Não tem problema piercing no umbigo, no nariz. Às vezes eu estava olhando uma cantora, e quando ela era crente, ela era serva de Deus, ela cantava e adorava a Deus, tão bem arrumada, né? Eu dei uma olhadinha. Eu dou uma olhadinha, tá feia. Não fala, não pode. Tem que falar. Não fala. Nós sabemos, irmão. O cabelo vermelho, piercing no nariz, não sei o que, aquele monte de coisa. E o povo, o mundo enaltecendo. Agora você vai voar, agora você vai crescer. Irmãos, a vida pertence a Deus, não pertence a nós. Se Deus quiser, Ele vai dar 100 anos de vida para essa menina abençoada. Eu digo abençoada porque ela já tem no coração a palavra de Deus. Eu creio que ela vai voltar para Jesus. Mas também pode ser um dia só. Eu não sei o que Deus pensa. Eu não sei o que Deus tem na mente, que Deus programou. De repente Deus quer fazer de tudo isso um exemplo para muitos crentes, porque irmão, você sabe, né? Que as opiniões dividem. Do que eu estou falando? Eu estou falando de que pessoas crentes vai falar: o que tem? Pessoas do mundo vão falar: agora sim, agora você vai voar, agora você vai crescer, né?
problema é o que Deus pensa de nós. Ontem alguém falou assim, olha, a consciência, né? Olha, a consciência, que Deus, todos nós temos consciência, o ímpio, o macumbeiro, o espírita, o católico, o crente, todos nós temos a consciência. E quando nós erramos, nós sabemos que erramos. É a consciência. É verdade. Se é grave ou não, a consciência diz, é grave ou não. Não precisa. Quem bebe, enche a cara, sabe que está errado. Pode beber. Não, nada me impede, eu não sou crente, eu não sou pastor, eu não sou de igreja nenhuma, né? Só que todos nós sabemos que o inimigo ele tem o seu método para amar as pessoas. E nós sabemos que um deles é o vício. O que tem de dar um trago, fumar? Nenhum. Eu posso dar um trago, você me dá um cigarro e eu dou um trago. O que tem? Não tem problema nenhum. O problema é que o diabo usa isso para que você vicie. E para você viciar é 1, 2. Quantas pessoas eu já vi que fumaram um baseado só para testar e ficaram refém, caíram no laço do diabo e se tornaram viciados e até hoje estão onde o diabo adora que eles estejam, na marginalidade, ninguém acredita mais, ninguém confia, ninguém quer perto, porque essas pessoas são os rejeitados que rejeitaram Deus e acabaram simplesmente, porque não é triste você ser rejeitado, ignorado. Mas o que tem? Quando nós falamos de, veja, achou ali muito bem, não farás aliança alguma com eles. Vê o versículo 31, diz assim, ó: e porém os termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora de diante de ti. Deixa eu falar sobre isso. Parece ser dramático. Tem pessoas que levam ao pé da letra, né? E aqui o Senhor manda matar. O Senhor dá autorização para matar o idólatra. Ontem eu falei uma frase lá na igreja do Jardim Jaraguá. Povo sofrido é o povo de Israel, perseguido. Você já percebeu? Aonde eles vão, querem matar. Querem, se fosse só querer, tá bom. Eles entram no lugar, o pessoal deseja matar, acabar com eles, matar. Você fala, puxa vida, mas qual é o porquê desse ódio todo? Na verdade, o ódio não consiste de pessoa para pessoa. O ódio consiste do inferno contra Deus. Porque Israel, eles foram escolhidos por Deus para trazer a palavra. Se o mundo, a glória do Senhor está invadindo terras, nações, é culpa deles. Se Deus está sendo proclamado, aclamado em todos os cantos, é culpa de Israel. E o ódio do inferno, o ódio de Satanás, é esse, acaba com eles. Mas é só o começo, porque depois vai sobrar para os crentes. E já está sobrando. Eu já vejo em muitos lugares igrejas sendo queimadas, pastores sendo arrancados, famílias enterradas por causa do Evangelho. O ódio do inferno, porque Deus escolheu um povo. Hoje nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, é por culpa deles, Israel.
culpa de Moisés, culpa de Abraão, culpa de Jacó, Jacózinho. Mas presta atenção, irmãos. Ali você vê nesse texto Deus mandando matar. Olha, a terra é tua, eles estão na terra, arranca eles e mata eles. Porque houve uma época, que não é que nem a nossa época hoje, né? Esse povo, induzido pelo inimigo, eles invadiam terras. Eu vou explicar para vocês que houve um homem, que ele era, qual é o nome dele? Nimrod. Já ouviu falar de Nimrod? Nimrod, ele é o tipo de Satanás. Nimrod foi o fundador da Torre de Babel e de umas outras terras. Nimrod era aclamado como Deus. Nimrod foi cavaleiro. Enquanto era difícil domar cavalos, Nimrod tinha facilidade. Teve uma estátua. Ele foi um homem que endeusaram. Quando ele viu que não tinha mais, que já não tinha mais prazer na caça, porque ele era um caçador, ele começou a caçar seres humanos. Ele começou a fazer dos seres humanos escravos. É bem o tipo do inimigo. O livro de Gênesis fala sobre esse Nimrod. Nimrod, você vai, a história é longa, é aquele que transou com a mãe, né? E o filho se tornou um dos deuses de hoje. Você vai ver, existem monumentos desse cara, né? Fala-se muito, mas é exatamente quando as pessoas não entendem, quando as pessoas, né, não compreendem, as pessoas falam, não, mas é só uma história. A história está aí. E a história se repete. Quantas pessoas querem dominar homens? Escravizar homens? Deus chama você para o Evangelho. Deus chama você para ser salvo. Mas você não é obrigado a ir para o céu. Você não é obrigado a ser de Deus, a ser crente. Você não é obrigado. Mas o Senhor alerta. Olha, se você fizer isso, você será abençoado. Tem pessoas que já não se importam mais em ir para o inferno. O Raí estava falando de, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Tem pessoas que não se importam mais, Raí. Tem pessoas que não acreditam. Eu costumo dizer que a maior mentira de Satanás é essa. Ele prega que não há inferno. Então as pessoas hoje não acreditam. As pessoas acreditam que morreu e acabou. E se morreu, acabou, então eu vou curtir o máximo que eu puder. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou prostituir, eu vou fazer o que der na teia, porque eu vou morrer e acabou. Enquanto eu estiver aqui, eu posso aproveitar. Essa é os ensinamentos que hoje se pregam. E nós sabemos que nós somos eternos. Nós sabemos isso. A alma não morre. Você não morre. O espírito não morre. Que desce ao pó é a carne, não é o espírito. Mas essa é a mesma carne que a Bíblia nos ensina que haverá uma redenção. Essa mesma carne, se você acha que é feio, é essa carne mesmo, só que vai passar por uma redenção. Deus transformará para que você seja sempre segundo o desejo do coração dele. Porque o Senhor te fez bem, o Senhor te fez bonitinho, o Senhor te fez. Você vê que quando Adão é feito, Adão não nasce de mulher, nasce. Adão
ali é o princípio para todos nós entendermos que chega num determinado momento, acabou. Deus quer que a gente, a cada dia, compreenda da sua graça e da sua misericórdia. O versículo 32 diz assim: Êxodo 23, 32: não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Ou seja, você tem uma missão. Ou seja, Israel tinha uma missão. Vai, né? Imagina o povo saindo do Egito. 3 milhões, 4 milhões de pessoas saindo do Egito. Homens, mulheres, crianças, né? Guerreiros, jovens. Na verdade, olha, eu estou liberando vocês, eu te dando a liberdade. Você não vai ser escravo no Egito mais. Vocês vão fazer a sua nação. E vocês caminham pelo deserto. Eu te dei todas as terras. Só que tem um inimigo lá dentro, você vai arrancar esse inimigo. Você não faz amizade. Não dê as suas filhas aos filhos deles. Não dê os filhos de vocês para se casarem com as filhas deles. Ou seja, não façam aliança. Normalmente a aliança é uma aliança, é um pacto. Normalmente a aliança é um pacto de sangue. Por exemplo, o casamento é bem claro isso. Por causa do ato sexual. E ambos, diz a palavra de Deus, serão uma só carne. Vocês não eram um. Agora, pelo ato do sexo, vocês se tornam um. Não é eu que falo, é a palavra de Deus. Agora, impressionante, irmãos. Você pode notar, olha, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Eu estou ensinando a palavra de Deus. Porque, irmãos, laço você vai encontrar em todo canto. Não é verdade? Laço você vai encontrar em todo canto. Seja com dinheiro, seja com sexo, seja com negócio. E a palavra de Deus diz que você fazer aliança com pessoas estranhas é jugo desigual. O que é jugo desigual? Você vai carregar um peso maior do que o outro. Você poderia carregar 1 quilo e a outra também carregar 1 quilo. Isso é jugo igual. Peso igual. Mas de repente você faz aliança com uma pessoa e você se torna o escravo do outro. Você carrega um peso que você não deveria. Por isso que Jesus diz assim: olha, o meu fardo, vocês vão fazer aliança comigo. O meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. E vocês encontrarão descanso. Você casa com uma pessoa que te dá descanso. Não estou dizendo que vai ficar descansando a vida toda também, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, casou, graças a Deus, deixa eu encostar aqui, né, na Maria, porque eu vou descansar a vida toda, que ela quer trabalhar. Isso é jugo desigual. Ou seja, ela trabalha X, você trabalha X. Não é trabalhar X, trabalhar Y, não. Quando o Senhor te chama para fazer aliança, Ele está dizendo para você o seguinte: olha, você fez uma aliança com o mundo e o peso está sendo grande, o diabo está colocando um fardo nas suas costas e eu quero fazer uma aliança com você, vou tirar esse fardo pesado e eu vou te dar um fardo que você consiga carregar. Deus não está dizendo que vai tirar todo o fardo. Não, Deus está dizendo que você vai carregar fardo. Mas Deus está dizendo também que há um jugo
um jugo igual, igualitário. Quem está entendendo a glória de Deus? Glória a Deus. Depois não fala que eu não disse. Porque se eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e te ensinar. Se você sair falando besteira, aí eu vou falar, eu não falo isso aí não. Porque às vezes as pessoas, irmão, elas são crentes, mas não conhecem nada. São os baita dos boca aberta. Me perdoa o que eu vou dizer. Eles vão para a igreja, mas não aprendem nada. Não aprendem nada. Quando eu faço essa campanha do mês de outubro até o mês de dezembro, é de conscientização, para você ter um ano abençoado. Aí começa o ano do mesmo jeito, de boca aberta, comendo mosca. Irmãos, nós sofremos, a palavra de Deus diz, o meu povo sofre porque não tem conhecimento, irmão. Aí você fala assim, eu não acredito nisso, vai entrar em confusão, em conflito, vai ter problema, vai sofrer e depois vai culpar Deus. Eu não me importo em pregar por 5, por 10 pessoas, 15 pessoas. Eu já preguei para 1000 pessoas, mas eu não me importo. O que eu importo é tenha compromisso. Aí, eu quero ter compromisso com você. Né? Como diz aí fora o mundo, ele ensina a ficar. Já viu, pastor Helena? Fica. Vamos ficar? O problema é que quando você fica, você cria um monte de problemas maiores. Um problema leva a outro. Um abismo leva a outro abismo. Um erro leva a outro erro. Se você errar, estanca a hemorragia. Estanca a hemorragia. Porque você vai perdendo sangue até o óbito. Você vê como que Deus é tão bom, né? E quando você fere a carne, começa a sangrar, não começa? Daqui a pouco começa a parar de sangrar. E você fala, nossa, parou de sangrar. Sabe o que aconteceu? Coagulou. O próprio Deus cria um sistema para te dar tranquilidade. Deus é bom, amém? Amém. Um abismo chama outro abismo. Salmos 42, versículo 7. Um erro leva a outro erro. Pastor, mas a gente erra. Fato. Nós erramos. Fato. Nós erramos e quantas vezes nós erramos? Não é verdade? Nós vivemos numa estrada onde há muitas sinalizações. Verdade, mentira, erro, meia verdade, meia mentira, meio não sei o que, um monte de coisa. Eu tenho que saber o que é o melhor para mim. E eu sei que Deus me ama, amém? Amém. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus te ama. A Bíblia nos ensina, ontem eu estava lendo, né, assim, ali no livro de João, né, se não me falar a memória, ele dizia que esse Deus, o nosso Deus, se ele não negou o seu filho, o seu único filho, ele negaria alguma outra coisa? A resposta é não. Se ele não negou Jesus, o seu filho, ele negaria outra coisa? Não. Deus não te nega nada. Ou seja, ele está determinado em te salvar, em te abençoar, em te curar, em te dar. Ele está determinado. O que você precisa? Precisa de ânimo,
Poxa, eu tenho. Você precisa de quê? De sabedoria? Eu tenho. Você precisa de quê? Você precisa se levantar? Eu tenho. Eu sou, né? Eu sou o Deus que te proporciona isso. Olha, Romanos, aquele que nem mesmo seu filho poupou antes, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, irmão, Deus Ele está aplicado, envolvido na tua salvação. O seu problema não é Deus, o problema somos nós. Que acordo você tem feito? O acordo com a Aparecida. Eu falo para mim mesmo, ninguém vai conhecer meus pensamentos, mas eu falo comigo mesmo, né? Às vezes o GPS fala assim, para a rua tal, né? Aí eu falo, para a rua Aparecida, né? Eu falo, para a rua Aparecida. Falei, é uma pegadinha, porque lá na rua, lá no GPS não está a rua Aparecida, tá? Nossa! Assim, é uma pegadinha. Eu tenho pai. Meu pai está nos céus. Eu tenho mãe. Minha mãe chama Dona Helena. Dona Helena. Então muitas pessoas chamam Aparecida de mãe, né? As pessoas, irmãos, eu quero lembrar que é muito importante, que as suas palavras escrevem a sua história. As suas palavras escrevem a sua história. Quantos maridos digam para a esposa, vai para o inferno! Assim, o problema é que a palavra é que nem um bumerangue. Ela atinge pessoas, mas atinge primeiro você. Muitos pais falam para os seus filhos, esse demônio. E vão falar assim para mim, assim, isso é coisa da cabeça do pastor. Bem, a gente sabe que cada um, como diz o Raí, né? Acredite o que quiser, né? Se acreditar legal, se não acreditar. Eu estou aqui para pregar. Eu não faço. Às vezes até tenho vontade de xingar, às vezes. E eu fecho a torneirinha, porque eu sei que depois da água derramada, o negócio é feio. Então eu prefiro estar diante de Deus livre, porque nós não somos fonte de água amarga e água doce. A Bíblia diz, não pode sair de uma boca, de uma fonte, água doce e água amarga. Se eu sou de Deus, eu tenho que as minhas palavras têm que ser medidas como Deus medida. Agora presta atenção que as pessoas falam como se não houvesse limites. E nós estamos vendo o mundo aí, né? Esses dias a Marinha mandou num show aí, né, Marinha? Você mandou? Léo Santana, ele abre o show com o próprio bicho. Ou seja, virou moda, o bicho virou moda. Satanás virou moda. As pessoas invocam, consagram e vão muita gente ali. Eu lembro de um show que tinha uma roda de fogo e as pessoas tinham que entrar por aquela roda de fogo, aí aparecia demônios. Pastor, aparecia literalmente. Hoje as pessoas têm o próprio cão como amuleto. É de chifre, é de rabo, seja lá o que for, porque hoje o diabo ele não está mais se escondendo. E eu quero te falar, quando o Senhor chama, quando o Senhor enche Josué da palavra, Josué conhece a Deus.
Josué conhece o seu anterior, Moisés. Josué foi criado com Moisés. Ele aprendeu tudo de Moisés. Ele era apto para levar, para dar continuidade. Mas encerrava ali o ciclo. E ele sabia que agora era a época dos juízes, se não me falhar a memória, entrariam os juízes. E Josué, ele diz assim: olha, eu e a minha família vamos servir a Deus. Eu escolhi servir a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, se a minha família não servir a Deus, é problema deles, porque eu preguei. Toda a minha família conhece tanto quanto eu, meus filhos conhecem tanto quanto eu. Sirva a Deus se quiser. A minha obrigação eu fiz. A minha obrigação eu fiz. Diante de Deus eu estou tranquilo. Mas veja, Josué diz assim: olha, o que vos parece, porém se vos parece mal servir o Senhor, eu vou servir o Senhor. Mas se vocês não querem servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Ou seja, escolha de que lado você quer ficar. Meu irmão, é tudo pela fé. Eu sei que o meu Deus é Deus dos céus e da terra, Criador, Senhor, Salvador, eu sei. E é claro que a Bíblia diz: não há outro Deus. Então o que é essas coisas aí, esses trem aí, essas tranqueiras? Essas tranqueiras são demônios. São demônios. Eu peguei, estava falando com o pastor Helena, né? Eu peguei uma família aqui na Brasilândia. Até então, tudo bem, são pessoas, são passageiros, para mim são passageiros. Só que a conversa era estranha, eu estava tentando entender a conversa. Pai, não sei o que, pai, não sei o que lá, o giro, não sei da onde, não sei o que lá, pai, que tão bom. Depois eu percebi, uma família de macumbeiros, dentro do carro. Falei, eu vou ficar aqui só tentar entender tudo isso aí. Irmãos, existem muitos demônios que têm nomes. Não se engane. Pai Oxalá, né? Maria não sei das quantas. Só há um Deus, diz a palavra. Se não me falar a memória, Atos diz: há um só Deus. Amém? Amém. Há dois deuses? Não. Há um só Deus. Eu vou perguntar para você: Deus mente? Deus é mentiroso. Deus está dizendo: há um Deus. E o resto o que é? Tranqueira. Fake news. Pode aparecer. Esses dias eu falei aqui para vocês, eu passei numa casa ali na Vila Mariana e estava lá, né, para jogar cartas, búzios, não sei o que, e lá estava escrito uma frase, né, que consultava a Deus em letra maiúscula. O diabo também é Deus. Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 5, porque há, deixa a dúvida, porque há um só Deus, um só mediador. Não acredite, porque vai surgir deuses e deuses, mas todos os deuses desta terra são demônios. São demônios.
Exu não morreu por você, Oxalá não morreu por você, Aparecida não morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Ele a honra, Toda a honra, toda a glória. a Jesus. Irmãos, eu vejo o esforço do céu para convencer as pessoas. Eu vejo o esforço, imbuídos de amor. Vem, você tem sede, venha. Olha, o caminho é ruim. Olha o lugar. Deus se esforçando. Eu estou pregando aqui, irmão, e às vezes eu me questiono. Eu vou pregar a vida toda, e eu vou pregar as mesmas palavras, o mesmo Deus. Eu vou ficar velhinho, talvez um pouco gaga, talvez um pouquinho de uma muletinha, talvez alguém vai pegar na minha mão, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus, a verdade. Eu vou pregar a verdade. Há um só Deus, não há. Os deuses desta terra não são deuses. Presta atenção. A Bíblia diz que o dragão antigo, a serpente, capítulo 12 do livro de Apocalipse, com a sua cauda ele arrastou 1/3 dos anjos para a terra. Presta atenção. Você que está me ouvindo, presta atenção no que eu vou dizer. Não caia no engodo do diabo. O diabo sempre gostou de ser Deus. Adora ser Deus. Tanto é que várias vezes ele tentou investida para roubar a coroa de Deus. Com a sua cauda ele arrastou a 1/3 dos anjos. Anjos, presta atenção, anjos que eram outrora de Deus e agora se tornaram demônios, anjos chamados decaídos. Os anjos não perderam poder. Esses anjos decaídos não perderam poder, estão na terra. Aí você vai ver anjos com nome, demônios com nomes, Exu caveira, Exu não sei o quê. Na verdade é uma identidade que se dá para ele. Quem dá é o homem, é o macumbeiro lá que dá. Com a sua cauda, irmão, não é pouco não. No livro de Apocalipse fala quanto que é essa 1/3 parte, mas é pouquinho, pastor Edson. 1/3 parte de anjos que veio para a terra é pouquinho, é só a 1/3 parte dos anjos. Irmãos, vezes 3/3, 1/3 vem tudo para a terra. A Bíblia diz milhares de milhares, milhões de milhões. Você ter uma média, eu quero para cada ser humano. Nós temos quantos bilhões de seres humanos na Terra? Quase 8 bilhões de pessoas. Para cada ser humano, cerca de 1.500 anjos. A contagem. Então é interessante, milhares de milhares, miríades, diz a palavra, miríades. Eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, esse aqui, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares. Milhões já não é pouco, milhares de milhões não é pouco. E a palavra de Deus, voltando para o livro de Apocalipse, diz assim: ai, terra! Ai, é bom? Quando você machuca, o que você fala? Ou você fala, ai! Quando a Bíblia fala ai, é ai mesmo! Ai da terra! Que esses anjos, o diabo desceu até vocês. O céu ficou livre.
O céu fica livre do capeta. Ele é lançado de cima e ele com a sua cauda traz. Por isso alegrai-vos. Olha lá, quem que se alegra? O céu. O céu ficou feliz e vós que neles habitais, os anjos do Senhor. O céu está em festa, por quê? Foi expulso o bicho. Aleluia. Um anjo chamado Lúcifer. Um anjo ungido. O bichinho era bom. O bichinho era bom. Não pensa que ele era ruim, não. Ah, era um anjinho. Que anjinho nada. O anjão. Ai dos habitantes da terra. Você está preocupado? Pastor, eu estou nem aí, não está me fazendo mal. Você está esbarrando em demônios aí. Sabia disso? Você está esbarrando em demônios. Você percebe? Você percebe? Você pensa o que o crente não tem olhar clínico, olhar de Deus? Quando entrou essa tropinha no carro, né? Eu achei um papo meio estranho, falei assim, o diabo está querendo me afrontar. Não, pastor, você está só levando os passageiros. Pô, tem tanto Uber aí, vai pegar o meu? Logo o meu? Não, tem coisa aí. Vai entrar logo no meu carro, já entrei em oração, falei, é o seguinte, o capeta, né? E o pai dele, eu falei, eu não sabia, né? Eu não sabia. Falei pro pai de santo, senta na frente, do meu lado aqui, que tinha 3 pessoas, sentou na minha frente. Ele ficava todo incomodado, ele ficava incomodadíssimo. A mulher perguntava para ele as coisas, ele ficava, sabe? Porque ela queria saber, porque provavelmente era uma aluna, né? Esse negócio de rapar a cabeça, tomar aquelas tranqueiras lá, beber aqueles negócios de ou sujeira, ou bicho que gosta de sujeira. Ai dos que habitam na terra e no mar. Ai. Triste. Ele está aqui, está entre nós aí. Claro, né? Que Deus tirou os poderes dele, né? Ele não. Graças a Deus, o Senhor disse que daria autoridade para a igreja pisar. Ele se fez cabeça da igreja, Filipenses, né? Ele se fez cabeça da igreja para colocar tudo debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? Da igreja. Não mexe com a gente. Mas quando a gente diz sai da presença de Deus, ele fala agora. Lembra daquela cantorinha que eu falei? Teve um colega lá, ele dizia assim, olha o antes e olha o depois. Não sei se você chegou a ver, mas é absurdamente diferente. Eu vou melhorar. Era a gente bonitinha, arrumadinha, e depois do outro lado tudo estragado. Tudo estragado. Eis que eu vos dou o poder, não é esse texto, é Filipenses. A palavra de Deus diz o quê? Se não me falar a memória, capítulo 2. A palavra de Deus diz o seguinte, que ele se colocou como cabeça e sujeitou tudo nos seus pés. Coisa boa, né? O diabo não tocará em você. Amém. Amém? Amém. A menos que você seja um frouxo. Quando sentir alguma coisa, diga, atrás de mim o capeta. Eu falei para você da minha irmã, não falei? Minha mãe é crente. Minha mãe é crente, está cuidando da minha mãe. Crente, a menina é um amor de pessoa. O bicho entrou na casa
e disse: aqui é meu lugar. Mas quem é você? Eu sou daqui, conhecido. O detalhe é que a casa, a nossa casa, é um lugar de oração. Veja, Efésios sujeitou, obrigado, é isso mesmo. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Vai adiante, Efésios capítulo 1, versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todos em todos. Mais uma coisa, e vos ficou estando morto. Observa que Jesus se tornou cabeça da igreja e colocou tudo debaixo dos seus pés. Eu lembro quando a gente fazia um trabalho de libertação chamado Desafio na igreja, eu falava para a igreja assim: vamos ver se isso aqui é verdade. E olha que caía endemoniado de baseada, viu? Caía endemoniado de baseada. Eu falava assim: pisa, pisa, pisa lá. O bicho lá gritava: vamos ver se está debaixo do pé mesmo. Pisa, pisa, pisa. Irmão, ou você conhece a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus, ou você vai virar joguinho. Por isso que eu estou te falando, ou você é ou você não. Josué disse: hoje eu coloco para vocês, escolha o Deus que você quer. Nós vamos começar hoje falando que é uma agenda, e eu quero, irmãos, que você, o meu desejo é que você quebre alianças do passado. Pastor, tem como quebrar a aliança do passado? Tem. A aliança que você fez. Não sei se a Helena vai lembrar. A Helena é a mais velha. Positivo. O pastor veio aqui, né? E ele contou esse testemunho. Ele disse que tinha uma pessoa no palco, né? E uma adolescente na plateia, e ele dizia: é esse o tipo de homem que eu quero casar. E ele fez parte, você sabe aqueles joguinhos de mesa, de copo, já viu esse joguinho? Sim. Tem pessoas que brincam com isso, né? Ah, é só uma brincadeira. É assim mesmo que o diabo faz. É só uma brincadeira. Começa assim. Mexer com coisas ocultas, né? E ela fez um pacto ali, né? Que ela ia casar com um rapaz, uma pessoa daquele porte, daquele jeito. Interessante, irmãos, que os anos passados ela estava casada já quando apresentou uma pessoa e ela olhou e ela falou assim: essa é a pessoa, não sei se ela não vai lembrar disso, essa é a pessoa. E ela já era casada e já tinha 2 filhos, e aquilo ali mudou a cabeça dela, mudou totalmente a cabeça dela. Você vê, ela era adolescente, agora ela era casada e tinha 2 filhos. E aí, né, ela mandou um bilhetinho pro cara. A vida dela se tornou uma confusão em casa, né? Porque ela já não queria, o amor que ela tinha pelo marido e pelos filhos acabou, né? Já ali. Olha o diabo agindo. E aí ela foi conversar com esse cara, né? Com esse pregador, esse ministro. E esse ministro, então, deu para ela as coordenadas como que ela podia, né? Ela falou, ele falou o que tinha que ser feito. E foi feita uma quebra de aliança. Ela fez um pacto. Eu quero lembrar você que a palavra, quando você fala uma coisa, você tem que tomar cuidado. Por isso que nós vamos fazer aqui na igreja, todos os anos nós fazemos isso. Tá? É claro que você vai usar a sua fé, eu vou usar a minha, você vai usar a sua. Amém? E eu sei que se não fosse isso, aquela família seria uma família destruída.
Josué fez uma escolha. Josué fez uma escolha. Não doeu não. Minha cabeça dura, hein? Parece o pai, hein? Olha que interessante. Ele diz: eu vou escolher o Senhor. Vocês escolhem os deuses que você quiser. Amém? Deus abençoe. Vamos colocar de pé. Eu quero terminar, né? Quero agradecer você que nos acompanhou e vai nos acompanhar futuramente, né? E você possa ter consciência daquilo que você faz. Lembre-se, nós não estamos sozinhos. Que a bênção do Senhor esteja na sua casa, na sua família. Amém? Quarta-feira estaremos juntos, se Deus nos permitir. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos